Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito para com cada um de nós. Antes de adentrarmos na mensagem, eu gostaria que juntamente comigo você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça em sinal de reverência à presença do Senhor e que nós possamos agradecer ao Senhor por mais um dia e começarmos a adentrar na sua gloriosa presença. Amém? Oremos. Pai, já eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E antes de qualquer coisa, eu oro para que o Senhor esteja à frente dessa mensagem. Vai à frente, Senhor, usa-me como instrumento, como tu quiseres, como tu desejares, em nome de Jesus. Para que nós possamos hoje receber de ti aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Em intensidades maiores ou menores, não sei, mas eu sei que a palavra nunca volta vazia. Repreende de já tudo aquilo que não vem de ti, toda distração, todo mal, tudo que não te agrade, que caia por terra e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu te peço isso, Pai. Tu tens toda a liberdade para falar com a gente nesse momento. Aleluia. Estamos aqui para te ouvir. Vem e fala aos nossos corações, como só tu sabes. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Efésios 6:10 o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo estava preso, mas ele escreveu uma carta aos irmãos que moravam em Éfeso. E aqui ele diz que esses irmãos, ele diz para esses irmãos que eles possam permanecer firmes, permanecer fortalecidos no Senhor e no seu poder. Aleluia. E que eles se revistam de toda a armadura de Deus para poderem resistir contra as ciladas do diabo. Assim também o Senhor nos diz na sua palavra hoje, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos resistir tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tentar contra cada um de nós. E o que mais ele tenta é aqui, na nossa mente. E se nós não estivermos firmes no Senhor, buscando nos revestir de toda a sua armadura, nós não poderemos, de certa forma, lidar contra os nossos inimigos. Por que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus? A palavra diz o seguinte, no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Olha aí, a palavra diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos resistir ao dia mau e no final de tudo, no final dele, permanecermos inabaláveis. Aleluia. O que você tem alimentado mais? É o espírito ou a sua carne? Quanto mais alimentamos a carne, quanto mais alimentarmos a carne, mais nós vamos nos preencher de sentimentos, emoções que não vem de Deus. E a nossa mente ela vai ser inundada por uma avalanche de coisas negativas, coisas ruins, que nos conduzam até a pecar contra o Senhor. E aí nós não vamos estar firmes contra as ciladas do diabo, porque ele vai se aproveitar desse momento para tragar aquele que não se revestiu da palavra do Senhor, não se revestiu da armadura do Senhor, de toda a armadura do Senhor. Mas se nós pararmos para alimentar, para investir tempo em alimentar o nosso espírito, nos revestindo da palavra do Senhor, de toda a armadura de Deus, nós vamos resistir às ciladas do inimigo. Assim como Jesus fez lá no deserto, quando foi tentado pelo próprio diabo, ele dizia, está escrito. Então, nosso maior exemplo é Jesus. Jesus investia muito tempo na presença do Senhor. Jesus, ele passava muito tempo orando ao Senhor. Que nós possamos fazer isso. Quando o inimigo veio tentá-lo, ele o rebatia com a palavra de Deus. O inimigo até sabia da palavra, mas Jesus tinha propriedade, Jesus tinha ousadia e coragem, determinação para poder rebatê-lo com a palavra também do Senhor. Eis a importância de a gente se revestir todos os dias, porque cada dia em cada dia nós enfrentamos muitas situações difíceis e adversas,
que nos tragam, que muitas das vezes nos paralisam. E se nós não estivermos firmes na rocha, que é Cristo, nós não poderemos vencer o inimigo. E a palavra diz mais: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra diz aqui que nós devemos nos vestir, da couraça da justiça, cingindo-nos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor Jesus e sermos parecidos com Ele em todas as coisas, do andar, no vestir, no buscar a presença de Deus, no se revestir de toda a armadura de Deus, para podermos resistir aos inimigos que vivem nesse mundo tenebroso, nas regiões celestiais, e lutar contra essas forças do mal que tentam nos paralisar de todas as formas. E a palavra diz que nós devemos usar sempre o escudo da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Muitas das vezes nos pegamos em situações em que a nossa fé, de certa forma, diminui. Em que a nossa fé em Deus, ela, de certa forma, acaba que perdendo o seu vigor. Mas por quê? Porque nós não investimos tempo na presença do Senhor. Nós não investimos tempo na leitura da palavra do Senhor. Nós não investimos tempo em oração para nos preencher e, como soldados que somos, do Senhor, nos preencher e buscar, nos fortalecer cada dia mais na força do seu poder. Aleluia. E a palavra diz, tomai, no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como nós podemos tomar a armadura de Deus? Como nós podemos nos revestir? Orando. Eu venho falando isso do começo ao fim. Orando. Porque quando nós investimos tempo em oração, nós entramos em contato com Deus. E por meio disso, a nossa fé começa a se tornar intensa. A nossa fé começa a tomar outras proporções. Uma proporção que acredita que, mesmo diante dos momentos ruins, tem algo bom que está por vir. Enquanto nós alimentamos a nossa fé em Deus, nós começamos a ter propriedade e nos apropriar da sua palavra, para poder pregar para as pessoas a palavra dele. Que nós possamos buscar dia a dia, constantemente. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Tenha o hábito de fortalecer a sua fé. Você também tem o seu papel. Você também tem a sua responsabilidade. E se você não estiver cumprindo com o seu dever, com a sua obrigação para com Deus, aí sim você não conseguirá vencer o inimigo. Jamais. Se você não se revestir da palavra do Senhor todos os dias, você não vai estar pronto para lutar nessa guerra que nós não vemos, mas nós podemos sentir. E que não é nada legal, que não é nada bom. Então, busque a presença de Deus. Revista-se do poder de Deus. Cuidado, Jesus está voltando. Para que você não fique desesperado por não ter feito o que deveria, quando o Senhor disse para você. E a palavra diz mais, que nós devemos com perseverança orar, perseverar, orar por todos os santos. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, na fé. Nós devemos interceder por cada um, para que a sua fé cada vez mais cresça e para que eles venham a desejar a presença de Deus por mais de Deus, a viver um evangelho realmente genuíno, em verdade, em espírito, buscar orar em todo o tempo, para que eles venham a orar em todo o tempo. Nós devemos interceder. Interceda pelos seus irmãos. Se você não tem feito isso, continue fazendo. Se não, faça hoje mesmo. Interceda por cada um. Embora nós não saibamos como cada um tem passado, o que cada um tem vivido, Deus sabe, porque Ele sonda. Então, o Espírito Santo intercede por nós e leva a Deus, porque Deus conhece a intenção do Espírito, a mente do Espírito. Então, o Espírito leva para Deus com as palavras que só eles entendem. Quando nós não sabemos interceder, mesmo assim nós devemos orar e interceder.
pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Porque se nós não soubermos, o Espírito Santo vai e leva da forma dele. E Deus compreende e ouve a nossa oração. E orar em todo o tempo. Não é só hoje ou amanhã, mas é em todo o tempo. De manhã, de tarde, de noite. O Senhor não diz que, eu devo orar de manhã, ou só de tarde, só de noite. Não. É em todo o tempo. Você que é cristão deve orar em todo o tempo. Em todo o tempo. No Espírito. Para que a sua mente se fortaleça. E para que você esteja atento, vigiando contra aquele que quer te tragar. E ele não brinca em serviço, hein? Não, ele não brinca. Por mais que nós, às vezes, brinquemos de ser cristãos, ele não brinca em serviço. Nosso adversário não brinca. Então, esse é o momento de a gente buscar o Senhor. Aleluia. E orar pelos nossos irmãos. E no versículo 19 diz o seguinte: e também por mim, Paulo pede que os Efésios, que é a igreja de Éfeso, ore por ele. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo se encontrava preso, mas nesse momento ele se preocupava em pregar a palavra de Deus para os que estavam perto dele. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Orem para que eu saia logo daqui. Mas não, ele pediu para que quando ele abrisse a boca, com intrepidez, ele pregasse a palavra do Senhor. E hoje eu faço um pedido para você. Na verdade, eu convoco você a estar orando pelos seus líderes. Nós devemos orar pelos nossos líderes espirituais, para que ao abrirem as suas bocas, o Senhor os encha da sua presença, da sua palavra, e assim os use com ousadia, com intrepidez, com eloquência, com coragem, com determinação, com perseverança. Em nome de Jesus, ore pelo seu pastor, ore pelo seu missionário, ore por aquele que está à frente da obra do Senhor, porque eles precisam ser fortalecidos também. É o nosso dever. Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe pra gente nesse momento. Que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, investindo o tempo na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, estudando, meditando a palavra de Deus todos os dias. Orando no Espírito em todo o tempo, para que nós possamos resistir às ciladas daquele que quer ver o nosso mal. Nós estamos lutando, meus irmãos, contra seres que nós não podemos enxergar, mas sentir nós podemos muito bem. E nós sabemos disso. E nós precisamos nos revestir todos os dias do que é bom, que é a palavra de Deus. Então, que você e eu, nós possamos buscar investir tempo no que traz vida e vigor aos nossos ossos. Saúde para nossa alma, para o nosso corpo, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Fica com Deus, tá? Não se preocupa não, porque tudo acontece para o progresso do Evangelho. Tudo vai passar sim. E você vai poder dar seu testemunho lá na igreja. Eu creio nisso, nós vamos poder testemunhar o que Deus tem feito para com cada um de nós. Fica na paz. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém.